Olá, querida irmã, olá, querido irmão, queridos companheiros que estão aqui participando das atividades de estudo e de reflexão do Lar Espírita Casa do Samaritano. Para mim, mais uma vez, é uma alegria participar desse momento de estudo, desse momento de integração com a espiritualidade, de integração com os amigos que participam conosco desse momento de aprendizado. Nós hoje vamos fazer um estudo do Evangelho. Bom dia Franci Carmo, que já chegou cedinho hoje. Bom dia a todos os que estão chegando para o nosso estudo. Antes eu quero me apresentar, meu nome é Galeno, estou aqui como voluntário do LEX para participar desse momento de estudo. Lembrando que todos os finais de semana, sábados e domingos, um voluntário do LEX realiza esse momento de reflexão, conduz uma reflexão aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedro Fonseca, bom dia! Que a luz divina possa nos abençoar, então, a todos nesse momento de aprendizado, de estudo e de reflexão. Hoje a mensagem é para você e para mim, para nós que temos uma vivência religiosa. Olha só, então a mensagem do Evangelho tem diversos enfoques, mas a mensagem hoje é para aqueles que têm especificamente uma vivência religiosa, para aqueles que se entregam a uma fé, para aqueles que participam de uma atividade voltada para a construção de um ambiente religioso. Então, se você participa dessas atividades, então você também é um convidado para participar desse momento. Jaqueline, bom dia! Antes de iniciarmos então essa nossa reflexão, que está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos fazer uma oração. Peço a você então que se concentre, pense na figura amorosa de Jesus, para agradecermos a oportunidade da vida, do estudo, do aprendizado. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, nos envolvendo das energias necessárias para o nosso aprimoramento, crescimento e aprendizado. Que sejamos capazes de melhorar a cada dia. Que a luz divina possa envolver todos os necessitados, nos fortalecendo no caminho do equilíbrio e da paz. E que o nosso estudo possa ser proveitoso e cheio de oportunidades de reflexão para cada um de nós. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui falando de um tema muito interessante. Como eu falei, serve para você, serve para mim, que temos uma vivência religiosa. Para aqueles que militam, que têm uma vivência, uma entrega, que têm uma participação ativa em alguma atividade de cunho religioso. Então, principalmente para aqueles que realizam exposição, para aqueles que fazem o passe, para aqueles que fazem atividades de evangelização, para aqueles que fazem atividades de distribuição de cesta básica, de sopa, para aqueles que realizam atividades de desobsessão. Isso tudo no âmbito da casa espírita, mas no âmbito religioso, de um modo geral, para aqueles que realizam atividades de evangelização, de pregação. Então, é especialmente para aqueles que têm uma vida religiosa. Porque é uma coisa interessante. Quando a gente fala que tem uma vida religiosa, muitos acham que estão salvos. Muitos daqueles que se entregam a uma vida religiosa acham que apenas por se assumir como cristão, se assumir como pessoa que admira a mensagem de Jesus e que quer participar daquele ambiente religioso, se acha que está salvo. Algumas pessoas acham que já estão salvas por isso. E Jesus deu um alerta mostrando que isso nem sempre corresponde à realidade. E essa mensagem que ele deu está lá no capítulo 7
de Mateus, lá no Sermão da Montanha, quando, nos versículos 21 a 23, ele diz assim: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Então, nem todos aqueles que se dizem adeptos da fé cristã, e é claro que nem todos os que se dizem adeptos das ideias espíritas, nem todos entrarão no reino de Deus. Mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres no vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidades. Então essa é a mensagem que está lá no Sermão da Montanha, que mostra que nem todo mundo que tem uma vivência religiosa vai conseguir desfrutar de uma paz decorrente dessa vivência. Porque aquilo que Jesus chama de o reino de Deus é um estado, será uma conquista da mente humana, de cada um de nós, quando nós alcançarmos a paz pela correta prática da lei de Deus. Quando conseguirmos vivenciar integralmente a lei do amor, isso nos dará uma paz imensa, uma consciência tranquila. E essa condição de consciência tranquila, Jesus chamou de reino de Deus. Então, a consequência natural de uma vivência harmonizada com a lei de Deus é a consciência tranquila, a consciência equilibrada, a mente harmonizada. A meta de todos nós é isso, alcançarmos uma mente tranquila. Em algum momento nós alcançaremos um ajustamento das nossas condutas com a lei de Deus que nos dará uma paz imensa. Agora, muitos de nós nos dedicamos a uma vida religiosa para alcançarmos essa paz. Muitos frequentamos casas espíritas, igrejas, templos. Muitos realizamos o Evangelho no lar nas nossas casas. Muitos de nós participamos de momentos de solidariedade, distribuição de sopa, de enxovais, de roupas, de cestas básicas. Muitos de nós temos uma vivência religiosa rotineira, inclusive. Toda semana a gente vai na casa de estudo, de oração. Toda semana alguns vão à missa, vão ao culto, tomam a hóstia, fazem a confissão, ou seja, realizam as mais diversas práticas de cunho religioso. E mesmo assim Jesus disse que isso não é condição, uma condição para que a pessoa alcance esse estado de equilíbrio. Então, muitos que realizam essa prática, essa vivência, esse dia a dia religioso não alcançarão a conquista da paz interior. Porque muitos de nós temos apenas uma aparência de qualidade, de virtudes. Temos uma aparência de que nós estamos harmonizados com a lei de Deus. Para nós que estamos encarnados, isso é mais fácil. O corpo físico é como se fosse uma barreira que impede que a gente consiga identificar nitidamente o que o outro pensa ou sente. O corpo físico é essa barreira. Então eu não consigo sentir claramente, perceber claramente o que o outro pensa, o que ele está sentindo. O outro também não consegue perceber direito o que passa pela minha cabeça, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Então a gente consegue ter uma vida muitas vezes disfarçada. Nós disfarçamos as nossas emoções, nós disfarçamos os nossos interesses, os nossos objetivos, nós disfarçamos muitas vezes propósitos escusos, malévolos, que carregamos dentro do coração. Então uma vivência religiosa pode muitas vezes ser uma vivência hipócrita, como Jesus tantas vezes
reclamou dos fariseus. Observe que coisa interessante. Jesus andava com prostituta, Jesus andava com pessoas que eram crápulas, trapaceiros, era o caso dos publicanos, chamou até um para ser seu discípulo, Mateus, Levi, que foi chamado de Mateus, né? Os publicanos eram trapaceiros, eram crápulas, eram traidores, chamou um para ser seu discípulo. Ele andava com pessoas rejeitadas, que eram socialmente rejeitadas, como é o caso dos samaritanos. Deu até um exemplo de caridade feita por um samaritano. O maior diálogo que ele teve foi com um samaritano, uma mulher samaritana. Ele teve diálogos com mulheres, e as mulheres eram discriminadas. Então ele andava com mulheres que eram rejeitadas socialmente, prostituta ainda mais, crápulas, tapaceiros, ladrão. Ele foi assim, acolhedor com o ladrão Dimas na hora da crucificação. Ou seja, andava com todo tipo de gente que nós chamamos hoje gente que a gente rejeitaria, que nós rejeitaríamos facilmente. Aí, quando Jesus chegava para essas pessoas, ele as acolhia. Ele falava de mensagens de paz, ele as envolvia com o seu amor e com essa mensagem de esperança. Ele contribuía para que elas se sentissem renovadas e dava para elas condições para as suas transformações. Mas tinha um grupo de pessoas que Jesus era muito severo. Olha, ele não era severo com ladrão, ele não era severo com trapaceiro, crápula, ele não era severo com pessoas rejeitadas, como mulheres e samaritanos. Ele não era severo com nenhum grupo, só apenas um grupo que Jesus era severo: os religiosos. Olha que coisa interessante. As pessoas que tinham aquela tarefa, a função de ser o líder moral, o líder espiritual da comunidade, e que agiam com hipocrisia, Jesus era muito rigoroso com eles. Chamava de raça de víboras, porque eram traiçoeiros, né? Ele não estava xingando, né? Observa que a atenção não era xingar, era dizer que ele estava comparando com víboras, uma espécie de víbora, um animal traiçoeiro que anda se esgreiando, que anda se arrastando muitas vezes para te pegar um bote, para se aproveitar de ti. Então por isso que chamava de víboras, não era um xingamento. Chamava de hipócritas, não no sentido de chegar e dizer para a pessoa: você é um hipócrita, diminuindo e desprezando a pessoa. Ele usou a palavra hipócrita para dizer: olha, você está sendo incongruente, o teu discurso é uma coisa e a tua prática é outra. Por isso que ele chamava de hipócrita. Ele queria dar um sacudido nessas pessoas e dizer: é preciso uma mudança, porque você tem uma aparência de virtude, uma aparência de qualidades morais, e na verdade a sua vivência ela é torpe, é uma vivência asquerosa. Você é uma pessoa que se aproveita e explora a fé do outro. Por isso que Jesus era muito rigoroso com aqueles homens que eram líderes morais, líderes espirituais. Porque eles tinham um papel de conduzir aquele grupo. São os líderes espirituais que fazem com que as pessoas se sentem muitas vezes guiadas ou estimuladas, incentivadas a seguir um determinado padrão de conduta, um determinado padrão de comportamento. E é claro que Jesus não queria que as pessoas se acostumassem com a hipocrisia, com o fingimento, com as aparências. Jesus queria que nós vivêssemos na essência o amor, que nós fôssemos verdadeiros no amor. Como eu disse ainda há pouco, o corpo físico muitas vezes faz com que nós consigamos representar. O corpo físico faz com que nós possamos fingir qualidades, fingir virtudes que nós não temos. Muitas vezes usamos máscaras, vivemos num teatro, fingindo personalidades, fingindo padrões de conduta que na verdade nós não somos.
O que Jesus queria nos incentivar é que fôssemos verdadeiros, mesmo que não tenhamos qualidades, mas que fôssemos verdadeiros, que assumíssemos as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas preocupações, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas limitações. A gente não precisa ser bonzão o tempo todo, não. Então Jesus queria que nós tivéssemos uma vivência autêntica, uma vivência verdadeira, e não uma postura hipócrita de uma fingida qualidade. Então nós não somos esses santos, como fala a minha amiga Adriana Paula. Uma vez ela chegou para a gente e disse assim: rapaz, nós não somos flor que se cheire. Um abraço para a Adriana Paula. Nós não somos flor que se cheire, e é verdade. Tem um grande pregador evangélico, Spurgeon, se eu não me engano, ele é um pregador batista, e ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim: não se preocupe se as pessoas falarem mal de você. Provavelmente você é até pior do que o que elas dizem. Ou seja, muitas vezes nós nós escolhemos uma capa de virtude, de qualidade, de bondade, né? Muitas vezes aquela voz doce, mansa, irmão, irmã, na casa espírita, mas depois a gente tem aquele sentimento de mágoa, o sentimento de inveja, o sentimento de raiva, o sentimento de ganância. Muitas vezes a gente tem sentimentos que nós não queremos revelar nem para nós mesmos, né, relacionados muitas vezes a uma sexualidade distorcida. Então o que Jesus queria que nós fizéssemos era vivêssemos de forma autêntica, de forma verdadeira, sem o fingimento, e sem com isso buscar aplausos, o reconhecimento e a admiração. Né? A gente perde um tempo enorme querendo receber a admiração dos outros, enquanto que nós devíamos buscar, em essência, era uma consciência tranquila. A minha amiga Franci Carmen está concordando aqui nesse aspecto. Então nós devíamos buscar essa consciência de uma vivência autêntica, de uma vivência verdadeira na prática do bem. Então o que acontece muitas vezes é que nós já sabemos as lições, nós já temos uma noção do que é bom para nós, nós já temos uma noção do que a lei de Deus espera de cada um de nós. Mas muitas vezes nós temos os nossos vícios, e esses vícios que nós temos arraigados, presos, né, muito incorporados no nosso ser, dificultam uma mudança. Eu sei muitas vezes que eu não preciso ter inveja, mas eu tenho uma inveja. Eu ainda me comparo com os outros, ainda quero ser semelhante aos outros. Oba, Igor, seja bem-vindo. Então, e aí eu tenho o sentimento da inveja. Eu sei que eu não tenho que alimentar a ira, a raiva, mas muitas vezes a pessoa não faz o que eu quero, o meu gosto, e aquilo gera em mim uma mágoa, gera em mim um sentimento de insatisfação. Muitas vezes alguém me causou uma decepção e eu trago dentro de mim ainda a falta do perdão, ainda guardo dentro de mim aquele sentimento de rancor. Meu Deus do céu, só porque eu me tornei cristão, só porque eu me tornei espírita, isso não se resolve do dia para a noite, isso é um processo. Por isso que Jesus disse que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Porque às vezes a gente deixa isso aí guardado num cantinho da nossa mente e a gente não quer olhar para isso. A gente não quer olhar para a mágoa que tem, para o orgulho que carrega. A gente não quer olhar para o nosso egoísmo. Nós não queremos olhar para a nossa inveja. Nós não queremos olhar para o nosso ciúme que nós carregamos dentro da gente. E aquilo fica naquilo que o Freud chama, que o Jung chamou de sombra. O Jung diz que nós temos uma sombra na nossa mente, um aspecto do nosso subconsciente que nós não queremos acessar, porque ele desvenda um lado nosso que nós queremos esconder. Então a gente tem que encarar aquilo como oportunidades de aprendizado. Então não viver somente uma vida de aparência,
mas olhar para aquelas situações que precisam ser modificadas, melhoradas, transformadas e colocar como metas diárias uma melhoria, um avanço, um aprendizado naqueles aspectos específicos. Então, e tentar assim viver uma vida autêntica. Porque nós só conseguimos fingir enquanto estamos aqui, encarnados. Na vida espiritual, a gente não consegue fingir. Os espíritos nos desvendam como somos. Então, quando desencarnamos, quando estamos fora da carne, os outros conseguem nos decifrar. Os outros conseguem saber exatamente como nós somos, com as nossas fragilidades, com as nossas inquietações, com as nossas dores, com os nossos medos, com os nossos traumas, com o nosso egoísmo, com a nossa maldade que às vezes nós temos. Então, que Jesus queria que nós vivêssemos uma vida autêntica, uma vida verdadeira, não uma vida fingida, uma vida de aparências. Como o Igor diz aqui, deixa eu ver aqui, para a gente entrar no reino dos céus é preciso a gente limpar as chagas morais que fazem mal ao imo da alma. Acredito que ele resumiu o que eu acabei de falar aqui. Né? Tem coisas que nos ofendem intimamente. E o que é que nos ofende intimamente? Nós escondermos quem nós somos. Quando Kardec quis saber qual é o meio prático de nos libertarmos do mal, os espíritos disseram, conhece-te. O meio prático de se libertar do mal é se conhecer, buscar o autoconhecimento. Porque aí a gente descobre o que precisa ser melhorado, o que precisa ser transformado. E nesse aspecto nós percebemos coisas que nós fazemos mal para nós mesmos. Alimentamos ainda vícios, ainda pensamentos e comportamentos desregrados. E a gente, ao tomar conhecimento disso, nós podemos tomar medidas também para melhorar, para transformar, para modificar o que não está bom, o que precisa ser melhorado. Deixa eu ver mais aqui o que a lição coloca para a gente. E aí, diz uma coisa interessante, nesse mesmo tópico, lá do capítulo 18, é o que nós estamos estudando. Capítulo 18, aqueles que dizem Senhor, Senhor. O nome do capítulo é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tem uma passagem também do Evangelho de Mateus, lá do Sermão da Montanha, que Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E logo caiu a chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram, se abateram sobre as casas e essa casa não tombou. Então, colocar em prática aquilo que a gente escuta do Evangelho é como se fosse dar estabilidade para as nossas vidas. A gente pensa que ter estabilidade na nossa vida é ter uma renda alta. A gente pensa que ter estabilidade para a nossa vida é ter um cargo, uma posição. A gente pensa que ter estabilidade para a nossa vida é ter uma posição de comando, de poder. Nada disso é estável. O que é estável demais em nós, para nós, que é estável, que nos dá equilíbrio, que nos dá sustentação, é nós colocarmos a nossa prática diária de vida, ou pelo menos buscarmos praticar diariamente nas nossas vidas, as lições do amor, do perdão e da caridade que nos ensinou Jesus. Porque a gente pode ter tudo, mas se não tiver amor, como disse Paulo de Tarso, nada nos adianta. A gente pode ter poder, posições sociais, a gente pode falar idiomas, mas a gente não vai passar de símbolos que retinem. Nós não iremos passar apenas de caixa de ressonância que fazem barulho. Porque não temos a essência quando falta em cada um de nós o amor. Então o que o Cristo quer que nós façamos é uma vivência real no amor, uma prática real no bem, uma vivência real de condutas de qualidade, porque isso é que nos dá sustentação, porque não é uma vida de aparências, de fingimento, não é uma vida de gambiarra. Aqui a gente tem no nosso termo aqui regional, faz uma gambiarra,
faz uma coisa de qualquer jeito, e aí quando vem a tempestade, a casa desaba. Nessa comparação que o Cristo fez com a casa. A casa desaba, porque ela não está sustentada em pilares firmes. Ela não está sustentada sobre elementos que lhe dão equilíbrio, que lhe dão segurança. O que pode dar segurança para cada um de nós é quando conseguirmos algum dia vivenciarmos a lei do amor. É um aprendizado diário, meus irmãos. Não vamos nos cobrar excessivamente. Não vamos criar uma autopunição, porque a gente não consegue ainda. É natural que ainda tenhamos as nossas limitações. É preciso o auto-perdão. Eu costumo identificar o auto-perdão como aquela pessoa que se compromete com a mudança. Não é aquela que consegue mudar de um dia para a noite como um passe de mágica, mas a pessoa que se auto-perdoa pelas suas falhas, pelas suas fragilidades, pelas suas limitações, é aquela que se compromete com a sua mudança, para que nós possamos ter uma vivência verdadeira do Evangelho, e não uma vivência hipócrita, fingida, de aparentes qualidades. Isso a gente vê todo dia no cotidiano. Olha, Rossandro Klinger, ele fala de uma mensagem muito interessante sobre a questão da evangelização de crianças, né? Ele fala que muitas vezes nas casas espíritas, os grupos de jovens e os grupos de crianças que participam de atividades de evangelização normalmente são pessoas carentes, materialmente carentes. Se vai para uma comunidade e aí se chama aqueles jovens ou aquelas crianças para participarem, elas vão, recebem sopa, recebem atividades, ou recebem brinquedos nos dias das crianças, ou recebem cestas básicas em momentos especiais. No Dia das Mães, a mãe dessas crianças recebe algum tipo de homenagem. Então observe que normalmente as atividades de evangelização e as atividades de juventude espírita são atividades de assistência social. E aí se fala um pouco do Evangelho naquela atividade para aproveitar. E que muitas vezes nas casas espíritas não se aproveita para chamar os filhos dos espíritas para participarem daquelas atividades. Porque os filhos dos espíritas normalmente não querem participar dos estudos, da mocidade, dos estudos da juventude. Por que isso acontece? Aí o Rossandro diz, normalmente é porque eles veem o comportamento dos pais. Ele olha para o pai na casa espírita, chama todo mundo de irmão. Vem cá, meu irmão, me dê um abraço fraterno. Aí ele vai fazer aquela oração com aquela seriedade. Vós, Senhor, sois o supremo poder do universo. Aí a pessoa chega lá na casa espírita, todo mundo meu irmão e todo mundo minha irmã. Mas quando chega em casa é um tirano. Quando chega em casa é um ditador. É alguém que sempre age com muita raiva. Então os jovens e as crianças, percebendo essa contradição, eles não vou para a juventude não vou para a mocidade não, porque eu vejo que há essa hipocrisia aí. Ou então a mãe, né? Aquela mãe que chega lá dando as mensagens todo dia. Olá, meu irmão, seja bem-vindo na casa espírita. Né? Vamos para o passe. Lá no passe ela está dando o passezinho toda generosa, mas quando chega em casa é desleixada, não dá atenção para o filho, não sabe dialogar. Então, muitas vezes, nós temos uma vivência na casa espírita de um jeito, nós somos um, e lá em casa nós somos outro, nós somos diferentes. Então, é claro que os ambientes favorecem, né? Alguns ambientes favorecem. No trabalho a gente acaba tendo um jeito diferente, na casa espírita, né? Mas o ideal será quando nós soubermos agir com coerência em todos os ambientes, né? Com congruência, todos os ambientes representarem a nós mesmos. Eu não agir de acordo com conveniências. Não, no trabalho é conveniente que eu me porte dessa forma. Na casa espírita é conveniente que eu me porte dessa maneira. Já em casa eu passo mais tempo, aí eu fico sendo eu mesmo, não tem como eu fingir tanto.
no meio de pessoas com quem eu convivo o tempo todo. Então vai ser bom quando nós colocarmos como meta nas nossas vidas sabermos agir do mesmo jeito em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. Da mesma forma como eu lido em casa, no trabalho, na casa espírita, na rua, em qualquer lugar onde eu esteja. Então vamos tentar construir essa congruência, essa harmonia de conduta em todas as situações da nossa vida. É isso que Cristo quer da gente, que nós sejamos autênticos, que nós sejamos verdadeiros na prática, na vivência do amor, no comprometimento com a nossa transformação, no propósito de colocarmos em prática o amor e a caridade em seu aspecto mais amplo, aquilo que conseguirmos alcançar. Então, é essa a mensagem que o Evangelho quer para a gente. O Evangelho quer que a gente viva de forma autêntica, o Evangelho quer que a gente viva de forma verdadeira, o amor, e não que nós tenhamos a aparência das virtudes, a aparência da qualidade. Então, assim a gente encerra esse nosso momento de estudo de hoje, lembrando que os estudos do Evangelho aqui no Instagram do Lex são feitos todos os finais de semana. Sábado e domingo às 9 horas tem um voluntário do Lex fazendo essa atividade, tá? Hoje fui eu, amanhã no domingo, né? Estamos fazendo a transmissão hoje no dia 9, amanhã dia 10 de abril de 2022, vai ser a Priscila Feijó, que vai falar do tema "Muito se pedirá aquele que muito recebeu". E a gente sempre aprende com a mensagem da Priscila Feijó. Obrigado, Franci Carmen. Obrigado a todos os nossos companheiros do Lex. Obrigado a todos que deram esses momentinhos, esses minutinhos para que nós pudéssemos conversar juntos, participar juntos desse momento de interação. Agora a gente agradece a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade da tecnologia que nos aproxima e que nos amplia a possibilidade de aprendizado, rogando forças para que possamos colocar em prática as lições do Evangelho. Nós temos as nossas fragilidades e limitações, mas queremos melhorar, queremos empreender esforços no sentido de conquistarmos as virtudes que tanto admiramos e que muitas vezes até disfarçamos ter. Queremos ter cada uma delas de forma verdadeira. Queremos ser autênticos cumpridores da lei de Deus. A recompensa será em cada um de nós, na nossa consciência, Senhor. Renova em nós essas forças para vivermos no bem, para vivermos em paz, para construirmos a solidariedade e a fraternidade. E que essa luz amorosa que fortalece e que ilumina possa alcançar a toda a humanidade, em especial aqueles que se encontram mais fragilizados e necessitados do amor e da força divina para fortalecê-los e iluminá-los. E que todos possamos sentir a Tua paz em nossas vidas. Que assim seja. Obrigado, minhas irmãs, obrigado, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau e até a próxima.